Como será o fim do mundo? São diversas as religiões que possuem em sua doutrina alguma citação sobre o fim do mundo e o destino final dos seres humanos. Seguidamente, ouvimos falar nos meios de comunicação sobre profecias, revelações e calendários que apontam para o fim do mundo. Por se tratar de um assunto que desperta uma grande curiosidade das pessoas, muitas dessas revelações se tornaram bastante conhecidas e causaram um grande alvoroço na população mundial. Na virada do ano 999 para o ano 1000, o Papa Silvestre II acreditava que aconteceria a volta de Jesus, mas nada aconteceu. No ano de 1844, a volta de Jesus também foi pregada, dessa vez por um pastor norte-americano chamado William Miller. Ele dizia que Jesus voltaria em março daquele ano. Depois que nada aconteceu, a pregação era que isso aconteceria em outubro daquele ano. O fim nunca chegou, mas os seus seguidores formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Já na década de 70, uma seita foi criada no Brasil, sendo chamada de Borboletas Azuis, na qual seu líder, chamado Roldão Mangueira, pregava que o mundo acabaria em um dilúvio. Seus fiéis se desfizeram de seus bens e seguiram os ensinamentos de Roldão para esperar o fim do mundo. Já nos Estados Unidos, uma seita chamada Heaven's Gate, liderada por Marshall Applewhite, afirmava que havia uma nave espacial viajando através de um cometa chamado Hale-Bopp e que essa informação estava sendo ocultada pela NASA. Segundo a seita, a única forma de se salvar de uma colisão do cometa com o planeta Terra era o suicídio, que permitiria que as almas dos fiéis entrassem na tal nave. A história nos diz que o líder e outras 38 pessoas cometeram suicídio dias antes da passagem do cometa. Entre outras teorias, a mais famosa, sem dúvidas, é a do calendário maia, que alegava que o fim do mundo aconteceria no dia 21 de dezembro de 2012, através de um cataclisma provocado por uma colisão com um asteroide, invasão alienígena ou pela explosão do Sol. Existem inúmeras teorias como essas que foram citadas, e como podemos ver, nenhuma delas se cumpriu. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre a volta de Jesus e o fim do mundo? Primeiramente, se você espera alguma data específica para esse acontecimento, devo lhe informar que sua convicção está equivocada mediante a palavra de Deus. Jesus, enquanto falava a respeito disso aos seus discípulos, deixou claro que, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Ou seja, somente Deus sabe o dia e a hora da volta de Jesus, e quando irão acontecer os fenômenos descritos no livro do Apocalipse. O que podemos ter por parâmetro, a fim de ser salvos na volta de Jesus, são os sinais descritos pelo próprio Jesus, no qual ele falou que haveriam muitos se autoproclamando como sendo Cristo. Traições iriam acontecer, e o ódio se propagava pela humanidade. Conforme alertou, guerras e rumores de guerra seriam presenciados, e se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Essas são palavras de Jesus sobre os fins dos tempos. Todos esses sinais estão presentes nos nossos dias. Portanto, fica aqui o alerta, pois Jesus disse que, embora muitos não crescem, assim como foi nos dias de Noé, ele voltará, e esse acontecimento será repentino. Em 1 Tessalonicenses, a Bíblia diz que ele virá como um ladrão, que ninguém sabe quando virá realizar o seu assalto. Daí, as orientações que a Bíblia nos deixa quando diz: vigiai. E como será o fim do mundo? A Bíblia descreve esse evento? O que sabemos é que certamente o fim do mundo não será por dilúvio, pois Deus já afirmou uma aliança conosco na época de Noé,
e nos garantiu que aquela catástrofe não aconteceria novamente. E como prova de sua fidelidade, ele marcou o céu como um arco-íris. E o que a Bíblia fala a respeito do fim, então? Pedro nos fala que foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem estão também preparados para o fogo, reservados para o dia do juízo e para a total destruição dos ímpios. Por meio dessa palavra e alguns outros textos, vemos que o fim já está programado e ele será pelo fogo, o qual dissipará e purificará tudo. Portanto, é certo que esse mundo, da forma como conhecemos, terá um fim e que Jesus voltará. Se você crê em Jesus e segue os seus mandamentos, permaneça fiel até que ele venha. Mas se você ainda não aceitou Jesus, faça hoje mesmo um propósito e creia que ele é o único e suficiente Salvador, antes que seja tarde e você se arrependa de um dia ter ouvido essa mensagem e não ter dado ouvidos. Isso falamos para o bem da sua alma, que é preciosa para Deus. Não importa como você esteja agora, Jesus te ama.